Amém. Capítulo 9 de Hebreus. Como a gente falou, o capítulo 9 de Hebreus. Queria receber aqui ao palco a irmã Rosana. Uma salva de palmas para a irmã Rosana. Por que ela está trazendo? Ela está tentando se redimir. Porque foi ela que proibiu eu de tomar Coca-Cola no púlpito. E ela trouxe agora uma de vidro, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, viu? Louvado seja o Senhor pela Coca-Cola. Para quem gosta do mundo, não é isso? Amém. Então, obrigado, Rosana, está redimida. Então, capítulo 9 de Hebreus, que a gente está aprendendo, chegou nesse momento em Hebreus, a gente aprendeu que o capítulo 9 ele fala do Yom Kippur. É uma palavra difícil, não precisa decorar, mas a tradução é o dia do perdão. Então, todo o relato do capítulo 9 de Hebreus é sobre o dia do perdão. O que é o dia do perdão? Acontecia uma vez por ano em Israel, onde tinha o sacrifício do cordeiro, o sacerdote entrava, passava pela tenda do encontro, e depois ele entrava lá no Santo dos Santos, aspergia esse sangue lá no altar, lá da Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. Então o sacerdote saía de lá, e a prova de que Deus tinha aceitado o sacrifício é que todo o serviço, conforme Deus tinha mandado fazer, era feito, e aí podia começar uma festa, porque houve então perdão entre o povo. Diga amém. Isso é o capítulo 9, se você quiser depois ler de novo. Ele era feito uma vez por ano, por quê? Por que precisava refazer a festa de novo, depois de um ano? Porque ela era incompleta. Ela apontava para algo que era completo. Ele estava ensinando, a partir dessa festa, Deus estava nos ensinando o que é real de verdade. E o que é real de verdade? Jesus morto na cruz. Quando João olha para Jesus, ele diz a frase mais conhecida no contexto religioso, mas menos entendida, que é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse momento que acontecia uma vez por ano, ele era insuficiente, porque ele apontava para aquele que era suficiente, que era Jesus na cruz. Diga amém? Amém, muito legal. A gente semana passada relembrou que nós somos sacerdotes, nós os que creem digam amém. Nós somos sacerdotes. De quem? Do mundo. Deus nos colocou aqui para cuidar das pessoas, do bairro, para cuidar dos meus colegas de trabalho. E o que significa cuidar deles? Trazer os benefícios de Deus para eles e interceder a Deus por eles. Então é assim que a gente faz, assim que faz. Deus nos deu de presente para as pessoas que nos cercam. Desafio enorme. A gente aprendeu também semana passada que nós como sacerdotes, a nossa herança, Calçada, não é financeira, mas a nossa herança é o Senhor Jesus. Diga amém. A gente viu no Velho Testamento que eles disseram. Deus disse assim: ó pessoal, sacerdotes, que somos nós hoje, sacerdotes, vocês não vão ter herança de terra, dinheiro, tudo que vocês ganharem vai ficar quando vocês morrerem, mas vocês vão me ter, eu sou a herança de vocês. Pouco para você? Para mim é tudo, irmão. E a gente aprendeu também que no Velho Testamento, durante 65 anos, tinham 2 tabernáculos, essa tenda toda tinha 2, uma coisa que pouca gente sabia disso. Tinha o tabernáculo de Moisés, onde a arca não estava lá, a presença de Deus não estava lá, e tinha o tabernáculo de Davi, que já não tinha mais sacrifício, mas estava a arca lá, sem véu e etc. Então, tinha um tabernáculo onde o sacrifício era feito, mas não era o propósito de Deus, e tinha um outro que tinha acesso total, as pessoas tinham acesso a Deus. Se você não entendeu isso, youtube.com.br/Evangelho Simples, lá tem a pregação da semana passada. Versículo 8 de Hebreus diz assim, versículo 8 de Hebreus. Novidade, agora temos a voz do além. Por favor, voz do além. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Enquanto
a gente estava nessa relação com Deus, física, de ir num lugar adorar a Deus, através do sacrifício, do jeito certo, através do homem certo, enquanto isso ainda está de pé, nós ainda não entramos no Santo dos Santos. É o que a gente acabou de ler. Isso é um grande ensino para a gente, porque se a gente está nessa relação com Deus, na lei, e infelizmente a gente traz muito isso na nossa jornada, significa que nós ainda não estamos plenamente no Santo dos Santos, na intimidade com Jesus. A gente aprendeu semana passada que o sacrifício de Jesus trouxe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é uma tal de consciência pura. Quem aqui já pecou, diga misericórdia? Misericórdia, Senhor. Pequei e infelizmente ainda peco. Se eu não entendo que o sangue de Jesus me perdoou, na cruz Jesus pagou toda a minha dívida, aquilo que era para cair sobre mim, caiu sobre Jesus. Aquela morte era minha. Vocês estão cansados de me ouvir dizer isso, mas eu tenho que continuar dizendo até você crer. Você não crê? Então eu vou continuar dizendo que aquela morte na cruz era minha e Jesus morreu no nosso lugar. Se isso é verdade, Deus disse que está tudo perdoado. E se eu não creio naquilo que Deus disse, eu faço Deus mentiroso. Se Ele disse que eu estou perdoado e tenho problemas de consciência, eu estou fazendo Deus mentiroso. O que eu tenho que fazer é romper com a minha incredulidade e descansar naquilo que Deus disse, que eu já estou perdoado em Cristo. Evidente que quem está em Cristo perdoado tem batalhado, lutado para viver um evangelho cada vez mais legítimo, honesto, prático, santo. Diga amém. Mas quando acontece, meus filhinhos, eu não estou dizendo isso para vocês pecarem, mas se pecarem, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tem um programa de humor que ele sempre pergunta no final assim: se você quisesse, se você pudesse voltar no tempo, na história, qual é o acontecimento histórico que você iria? Pensa nisso. Se você pudesse voltar e assistir, qual é o acontecimento que você gostaria de assistir? E todas as vezes que pergunta isso no programa que eu assisto, eu não vou falar, que é do Fábio Porchat, não vou falar, que crente não assiste essas coisas. Toda vez que ele pergunta isso, eu penso na crucificação. Cara, assistir a crucificação deve ser um negócio assim constrangedor. Imaginar que eu não posso tirar Jesus porque não consigo interferir naquilo que Jesus está fazendo, porque Jesus veio exatamente para aquilo, ele falou. Ele veio para morrer na cruz, então não tem nada que eu possa fazer para tirar ele de lá. Imagina que ele me transportasse no tempo para lá. E saber que ele está fazendo aquilo lá por mim é constrangedor. A gente não tem ideia. A gente se acostumou com a ideia de um Jesus morto na cruz por causa da nossa tradição religiosa, um Jesus pregado na cruz, triste, com fralda. A gente acostumou com essa visão, mas vocês já pensaram que é uma pessoa pendurada pelas carnes? Se eu pegasse um pastor alemão, aqui um cachorro, e parafusasse ele na parede, deixasse ele vivo, mexendo a cabeça, olha que visão dantesca. Mas a gente acostumou com a ideia do Deus encarnado, pregado na cruz. E a gente acostumou com essa ideia e que o Senhor Jesus tire desse lugar comum e faça a gente perceber o quão absurdo foi, o quão ofensivo é o nosso pecado para Deus, a ponto dele precisar vir e fazer aquilo que nós não poderíamos fazer no nosso lugar. Diga amém, irmãos. Quando a gente fala tanto de sangue de Jesus, parece uma religião meio... Eu fico imaginando um ateu ouvindo, assim, um ateu vietnamita, ouvindo a gente falar sobre sangue. É um negócio meio açougue, né? E a gente vai tentar entender o que simboliza isso na Bíblia e por que a gente parou de fazer esses sacrifícios todos. Mas o sangue de Jesus tem poder. Amém? Diga amém, irmãos. Apesar de ser um chavão gospel, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Amém. Então tá bom. Olha só. A gente já falou, então, semana passada, do tabernáculo aqui na terra. Que existia antes de Jesus, existia o tabernáculo, que depois virou o templo. É o mesmo desenho,
só que é mais pomposo o templo que Salomão construiu. Então a gente falou sobre esse tabernáculo na terra. A gente vai falar um pouco hoje do tabernáculo celeste, que o texto nos trouxe. O texto nos trouxe que isso que aconteceu aqui na terra era sombra, era uma figura do tabernáculo de verdade mesmo. Existe um tabernáculo de verdade mesmo, no céu, que o da terra tentou imitar. Quando Moisés viu, ele viu o tabernáculo celeste e tentou imitar isso na terra de forma limitada, porque ele é. Então tudo apontava para o verdadeiro tabernáculo nos céus. O terreno, então, é só uma representação. Olha só, a gente leu, e eu vou ler de novo, tabernáculo terreno, a partir de Hebreus 9:10. Diz assim: Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Presta atenção. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então tudo isso fazia sentido até o tempo da nova ordem, até o tempo da nova aliança. Colossenses 2:16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém, irmãos? Tudo isso que a gente vê no Velho Testamento é sombra, era só uma figura, mas a realidade, porém, encontra-se em Cristo. E aí eu queria ler com vocês, então, o texto de hoje, de Hebreus 9, de 11 a 22. Tudo bem se a gente ler ele inteiro e depois voltar? O André com a voz rouca e adocicada dele, por favor. Hebreus 9, de 11 a 22. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, amém? Muito bruto o texto, muito bruto o texto. E aí o Senhor vai nos dar graça. Versículo 11 de novo, por favor.
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Dá um pause. Quando Cristo veio como o sumo sacerdote. Então agora no texto, nesse momento de Yom Kippur, Jesus aparece não só como oferta, mas também como sumo sacerdote. E como a gente falou, o sumo sacerdote é aquele que torna possíveis os benefícios de Deus às pessoas. Então agora Jesus na figura do sumo sacerdote. O que ele fez? Jesus como sumo sacerdote. ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Só um pause antes, olha só o negrito. Quando ele veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Tudo o que nós temos, irmãos, tudo o que nós temos que nós chamamos de bem. Qual é o seu bem? Qual é o seu maior bem? Quais são os seus bens de verdade? A Bíblia diz que isso é fruto da misericórdia de Deus. Tudo o que nós temos de bom vem de Deus. Não se engane achando que é o seu braço forte, a sua inteligência, porque o seu braço forte, a sua inteligência, quem deu foi o Senhor Jesus para você. Significa que toda a glória é ao Senhor Jesus. Quando Ele veio como sumo sacerdote das coisas que hoje nós temos como bens, das coisas que hoje são boas para a gente, tudo depende da obra de Cristo, irmãos. Tudo é lastreado em Cristo. Tem um teólogo que chama Ariovaldo Ramos, bastante canhoto ele, mas ele é muito bom. Ele fala que no começo de Gênesis, não é haja luz. O melhor entendimento poético dele é haja cruz. Porque a única forma, a única coisa que fez com que nós não fôssemos destruídos, Adão e Eva não fossem automaticamente consumidos no momento em que pecaram, é porque toda a criação já estava manchada de vermelho pelo sangue de Jesus. Tudo o que nós recebemos já está escondido com Cristo em Deus. Então toda a nossa discussão é entender essa maquete que faz referência ao real. O tabernáculo é uma referência limitada, o tabernáculo da terra é uma referência limitada do tabernáculo de verdade nos céus. Hebreus 8, de 1 a 6, é um texto mais longo, acho que dá para ler, acho que estamos bem no tempo. Hebreus 8, de 1 a 6, a gente já estudou esse texto, mas eu quero trazer essa questão para você, de que tudo no tabernáculo terreno era uma figura do futuro não, do celestial. Leia, por favor, André. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Aonde? À direita do trono da majestade nos céus. Nos céus. E o 2? E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Aonde que esse sumo sacerdote, o trabalho dele é onde? E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Continue. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. De novo, por favor, André. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Amém. Só para deixar muito claro para você, um texto longo, mas é importante, estamos estudando. Eu tenho certeza que você tem lido muito Hebreus durante a semana para a gente estudar aqui, amém? Você é um picareta, você é um pilantra. Mas é isso, Apocalipse, o último texto sobre isso, Apocalipse 11, 19, diz assim:
Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Dá um pause, é só isso. Ok, encerramos a discussão sobre isso. No céu existe um tabernáculo de verdade, e que aqui na terra era só uma figura desse tabernáculo de verdade. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão com sono? Diga amém. Pode ser honesto, irmão. Não tem problema. É uma vergonha, mas é honesto. Voltando para Hebreus 9, versículo 12, diz assim: Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém, aleluia. Presta atenção. Não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Nós temos um sumo sacerdote absolutamente comprometido com o objeto da sua intercessão. Ele não entra com o sangue dos outros, não é sangue de alguém ou de um animal, não. É com o próprio sangue dele. Ele entrou e entregou a própria vida dele nesse tabernáculo. Diga amém. Amém. E aí ele entrou aonde? Pois não, mas ele entrou no Santo dos Santos. Que Santo do Santo é esse, irmão? É o lado do tabernáculo de Moisés? Claro que não. É lá no tabernáculo real. Lá no tabernáculo celestial. Então o que o texto está dizendo é que Jesus agora, não só como a oferta, mas como sumo sacerdote, ele entra no tabernáculo de verdade e apresenta o sangue de outro? Não, dele mesmo, porque ele é comprometido com isso, com o objeto da sua intercessão. Diga amém. E aí ele diz, de uma vez por todas. Ele fez isso e agora, já era. Não tem mais jeito, irmãos. O sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz, é um sacrifício perfeito e absolutamente eficaz. De uma vez por todas. O mais perfeito sacrifício. O pagamento pleno, a quitação total pelos pecados, Jesus fez na cruz. Aleluia! Diferente daquele aqui no tabernáculo na terra, de ano em ano. Não tem mais esse negócio de anuidade, não. Esse ele entrou lá. E lá é de uma vez por todas e garantiu a eterna salvação, a eterna redenção. O sangue de Jesus é a garantia. Não tem chance de precisar ser feito novamente no ano que vem. Ano que vem, não precisa. A gente lembra sempre através da Santa Ceia, dos elementos da ceia, pão e vinho. A gente lembra, mas não acontece de novo. Tem uma religião aí que diz que toda vez que celebra, Jesus é crucificado de novo. E aí tem a transubstanciação, que o pão e o vinho realmente se tornam carne e sangue de Jesus. Isso é um absurdo, porque o próprio texto diz que é de uma vez por todas. Ele fez isso uma vez só e nunca mais. O que a gente faz é celebrar. O que a gente faz é lembrar, é trazer à memória da gente aquilo que o nosso Deus fez no nosso lugar. Amém, irmãos? Amém por isso. E se essa salvação é eterna, ele garantiu isso. João 10, 28 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna. Amém. E elas jamais perecerão. Aleluia. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Graças a Deus, aleluia. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ele garantiu a eterna redenção. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. A gente está tratando, e muitas vezes, a gente já tratou muito, e eu vou tratar para sempre, porque esse é o assunto da minha vida, irmão. E isso é o assunto da palavra de Deus. É disso que a gente está falando. Para mim demorou 24 anos para entender. Você acha que eu vou parar de falar em um ano para vocês? Eu vou continuar falando, o pastor vai continuar falando, os pastores da igreja vão continuar falando. Do que? A suficiência do sacrifício de Jesus. Amém, irmãos? Versículo 13 e 14 de Hebreus 9, voltando. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então,
o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Olha que legal. Então, se no passado o sangue de bodes, estou falando de bode, bicho, estou falando de ovelha, estou falando de carneiro. Se no passado esse sangue tinha alguma eficácia na celebração, então o sangue do perfeito, do homem perfeito, entregue em nosso favor, ele de fato é absolutamente suficiente, irmãos. Se o de bode tinha a sua eficácia, imagina o sangue de Deus. Louvado seja o Senhor. E olha que interessante, o sangue de Cristo. Não é o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo. E a gente já falou isso há várias pregações atrás, o quanto que isso pode parecer um detalhe, mas não é. Porque Cristo é aquele que sempre foi... Como é que eu vou explicar para vocês agora, né? Volta lá umas 10, 15 pregações atrás. O Cristo sempre existiu, o Filho de Deus, diga amém. Há 2000 anos atrás é a manifestação do Cristo em carne, é Jesus. Por isso Jesus Cristo, amém? O sangue que nos salva é o sangue de Cristo, porque Jesus foi feito Cristo nesse momento da crucificação. Amém por isso. Porque o que nos salva é o sangue de Cristo. E há 4.000 anos atrás, como é que eu era salvo? Pelo sangue do bode? Não, pelo sangue de Cristo. E há 5.000 anos atrás, Adão e Eva, se eles foram salvos pelo sangue do animal que morreu para cobrir a vergonha deles? Não, se eles foram salvos pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? 1 Pedro 1,18, olha que interessante. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas... Opa, não diga, só estou curtindo só. Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo... Conhecido antes do que, André? Da criação do mundo, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha que delícia, irmãos. Que delícia. Apocalipse 13:8 diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Sempre foi através de Jesus. Antes do mundo existir, o Cordeiro foi morto. E isso foi revelado para nós há 2000 anos atrás. Mas sempre foi atemporal. Sempre foi nas regiões celestes que isso aconteceu. Isso significa que se o homem pecasse antes do homem ser criado, o plano de redenção era esse, 2 pontos. Se o homem pecar, existe um caminho de volta através do sangue do Cordeiro. Aleluia por isso, irmãos. Não é essa carteirada calvinista cansativa de que Deus determinou o pecado. Não é isso. Ele sabia por presciência que o homem pecaria? Claro que sim. Mas o plano não é esse. O plano de redenção é, se o homem cair, Deus dizendo, eu com a minha própria vida garanto o retorno dele à comunhão. Graças a Deus. Então a redenção é um fato antes de tudo ser criado. E aí o texto diz, volta lá em Hebreus para a gente, por favor. Ele diz do Espírito eterno. Cadê? Cadê o Espírito? 14. Quanto mais então o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. Então, de novo, esse conceito de atemporalidade. Quem não está boiando, não tem problema, procura seu líder de hippie e pede para ele explicar para você. Ele se ofereceu de forma imaculada a quem? Leia o texto aí. Ele, Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Irmãos, presta atenção. Antes de ser entendido por nós, foi necessário
e insubstituível para Deus. O sacrifício de Jesus é para cumprir a justiça de Deus. Pastor Eros nos ensinou aqui que toda a caminhada de Jesus até o Getsêmani, até aquele momento que Jesus faz a oração, se possível, passe de mim esse cálice. A vida inteira, até o Getsêmani, foi para se revelar para nós, raça humana. Milagres, pregações, tudo isso para mostrar para a gente que Ele era o Filho de Deus. Mas do Getsêmani até a ressurreição, não tem nada a ver com a gente. É Jesus pagando a Deus, cumprindo a justiça nele dos nossos pecados. Aleluia, Daniel. Obrigado, cara. Você é o cara. É o nosso liminha. Não tem nada a ver com o diabo, irmãos. Jesus não pagou para o diabo a compra da sua alma. Isso é poesia ruim, fraca. O que Jesus fez foi pagou para Deus. Deus disse uma coisa e não podia voltar atrás. Então Ele mesmo cumpre aquilo. Tem uma história do Daniel, aproveitando o gancho, eu acho fantástico. Ele combinou com a Pi que se ela emagrecesse 2 quilos, não me lembro a hora, ela ia viajar. Se ela não emagrecesse, ela não ia viajar. E aí ele conhece a Pi e conhece os tempos e viu que ela não ia dar conta de emagrecer. E se ele fosse viajar sem ela ter emagrecido, ia causar na cabeça dela uma tensão, porque no começo ela ia achar legal e viajar sem ter emagrecido, mas ela ia ficar no fundo, meu pai volta atrás na palavra dele. Meu pai é um picareta. Quando Daniel percebeu que ela não ia cumprir, o que o Daniel fez para não voltar atrás? Ele foi lá, ficou em jejum e emagreceu por ela aquilo que ela precisava perder. Foi exatamente isso que Deus fez com a gente. Aquilo que nós não podíamos fazer, que não conseguiríamos fazer, o Senhor Jesus vem e faz por nós no nosso lugar. Diga amém. Graças a Deus. Levítico 16:14, presta atenção aqui, isso é uma parte importante. Levítico 16:14 diz assim: pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Primeiro, uma chicotada de dedo na tampa e depois 7 com sangue. É isso mesmo que é. Eu não consigo falar isso, os eruditos aí, a tradição oral escrita dos judeus é Mishnah, quem sabe? Tudo inculto, é tudo ruim, né? Mishnah é a tradição oral dos judeus, depois virou um texto. Essa tradição oral que virou um texto não é Bíblia, mas é uma boa referência. E ele fala exatamente sobre isso. Então esse sangue do cordeiro, ele era aspergido assim, uma para cima e 7 para baixo. Isso no véu, sangue do cordeiro, uma para cima, 7 para baixo. Na tábua do propiciatório, na arca, mesma coisa. Se a gente aprendeu que tudo que tem no Velho Testamento, inclusive esse versículo que a gente leu, tudo isso aponta para Jesus, a pergunta é quando que isso aconteceu, esses derramamentos de sangue, na vida de Jesus? E aí eu fui pesquisar e tentar entender isso. E aí eu fui ver em todos os relatos bíblicos nos evangelhos e na Bíblia de uma forma geral, aonde que Jesus derramou o sangue dele. E aí eu queria construir com vocês, porque me parece que é tudo a ver com isso aí. Qual foi o primeiro momento que Jesus derramou sangue na terra? Duvido que você acerte. Uma cebola do Outback você acertar. Zum, zum, zum. Vocês estão esquecendo. Primeiro momento. Lucas 2:21, por favor. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Tudo o que vai acontecer com Jesus é o cumprimento da lei. E a lei falava de circuncisão. O primeiro derramamento de sangue, a primeira aspergida de sangue que acontecia no Velho Testamento a respeito de Jesus. O que acontece em Jesus é a circuncisão. Circuncisão de Jesus, primeiro momento que Jesus cumprindo a lei. E é tudo que ele vai fazer, todo o derramamento de sangue é para cumprir a lei. Qual era? Porque o final, a lei trazia condenação. E Jesus foi condenado no nosso lugar.
Que mais? Onde Jesus mais derramou sangue? Eu talvez acho que ler tudo vai ficar meio... Eu estou por causa do horário, não tenho muito tempo, mas eu vou citar. Vocês conhecem o texto. Lucas 22, 24. Quando Jesus sua sangue, derrama sangue sobre a terra. Mais uma chicotada de dedo. Os açoites nas costas de Jesus, sangue caindo, sendo aspergido. A coroa de espinho de Jesus, outro momento em que Jesus derrama sangue. Isaías fala que as pessoas arrancaram a barba de Jesus, sangue derramado. Na crucificação, nos pés e nas mãos de Jesus, sangue derramado. Lucas 23, 33. Quando Jesus foi furado o lado dele, saiu sangue e água de Jesus. 7 ocasiões. Mas faltava uma, irmãos. E a atenção para mim foi essa. Porque se é 7 na terra, mais um, faltava essa aqui, ó. Aqui de cima. Tudo aqui aspergido, todas as vezes de Jesus. Mas faltava essa. Mas a gente passou por Hebreus 9, 12, quando Jesus entra lá no Santo dos Santos. Leia. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Garantiu a Deus, irmão, aleluia por isso. Ele foi lá e pagou a Deus. Essa para cima era símbolo desse aqui, ó, para os homens entender, mas para Deus cumprir toda a justiça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia por isso. Voltando ao texto de Hebreus 9, onde que eu estou? 13 e 14, a gente falou de purificará a nossa consciência. É isso, André? Acho que é o 14. Agora é o 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência. De novo, o assunto da semana passada, irmãos. Consciência pura. A morte do inocente no meu lugar é a única coisa que tem poder para limpar a minha culpa. Qualquer outra coisa é uma tentativa humana de autossalvação, autojustificação. Consciência pura, só entendendo aquilo que Jesus fez. Ele vai purificar a nossa consciência, abre aspas, de obras que levam à morte. Ou as versões mais tradicionais, obras mortas. Jesus vai purificar a nossa consciência de obras mortas. Aquilo que nós fazíamos enquanto estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Aquilo que nós fazíamos e fazemos que não tem origem em Deus, mas tem origem em nós. Isso são obras mortas, que é necessário que o sangue de Jesus purifique a nossa consciência disso também. Diga amém, irmãos. De modo que sirvamos ao Deus vivo. Servir a Deus com a consciência limpa é servir a Deus confiando na força dele e não na nossa. Aleluia por isso. Olha que interessante, Cristo, então na cruz, Alfredo, Cristo nos dá perdão e propósito. Ele limpa a nossa consciência para que sirvamos a Deus. Olha interessante, você não é um negócio vazio, irmão. Que a maioria das igrejas falam isso. Só fica assim, você é uma delícia. Tem um pregador aí moderno que falou que você é o centro da vontade de Deus. Não é não, irmão. Não é não. O centro é Ele mesmo. Tudo é para Ele, é dele, por Ele e para Ele. E as pessoas ficam só na salvação. Ficam achando que a salvação é o fim em si. E não é. Salvação é o começo, irmão. Salvação não é o fim. Deus nos trouxe até aqui para te salvar porque você é irresistível. Não. O começo da jornada foi Ele te salvou e te deu agora propósito. Agora sirvamos ao Deus vivo. Teve um texto que o Daniel me ensinou uma vez, que é apaixonante, 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Diga amém. Continue. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para que Ele morreu por nós, para que agora a vida que a gente vive, a gente não viva mais para a gente, viva para Ele. Leia o 17 a 20, por favor, André.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, ele nos reconciliou e agora a gente fica curtindo a reconciliação. Não! Ele nos reconciliou, Sandrão, e agora ele te deu o ministério da reconciliação entre os polícia, mano. Amém? Sacerdote lá dentro, mano. Fazer diferença, ser Jesus lá no meio, é isso, cara. Continue. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ei, não levando em conta mais os pecados dos homens. Continue. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém, irmãos. Ele te trouxe até aqui, te salvou, e não é para você ficar curtindo isso, não é férias. Não, agora ele te deu uma missão, levar essa mesma parada para que outras pessoas entendam. Hebreus 9,15, voltando ao texto. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Por tudo isso, então, é que a aliança que realmente salva, que realmente possibilitou, abre aspas, a herança eterna, é a nova aliança baseada em Jesus, garantida por Cristo, pelo sangue de Cristo, pela morte do inocente. Galera, escuta, quando a gente fala de sangue, a gente fala de morte, morte do inocente. O que salva é isso. Quando você vai pregar para as pessoas, não fala de cordeiro para um cara que nunca ouviu nada disso. O cara vai ficar boiando. Fala que teve alguém que pagou no lugar. Seja mais prático, irmão. Para de querer transformar um cara no judeu antes de pregar o evangelho para ele. Fala, o inocente morreu no seu lugar. Deus não podia conversar com você porque você é um pilantra. E ele, Jesus, morreu como pilantra no seu lugar para te trazer vida. Diga amém? Por ele, então, em Jesus, nós temos convicção que receberemos a herança eterna. O que é uma herança eterna? Herança incorruptível. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança? Para uma herança que jamais poderá perecer. Diga amém. O que mais? Macular-se ou perder o seu valor. Aleluia. Essa é a herança que a gente recebeu. Continue. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém, amém, aleluia. Herança incorruptível. Voltando ao texto de Hebreus 9, ele abre aspas, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Recapitulando o que eu falamos algumas semanas atrás. Todo mundo nasce debaixo da primeira aliança. Todo mundo que nasce nesse mundo nasce debaixo do Velho Testamento. Quem não crê em Jesus ainda está no Velho Testamento e ainda vai ter que prestar contas a Deus dos seus pecados. Como Deus disse que quem pecasse estava ferrado, todo mundo pecou e vai ter que prestar conta disso, está ferrado. A única forma da gente estar salvo é estando na nova aliança, onde Deus tirou de nós a consequência dos nossos pecados e derramou tudo sobre Jesus. E agora eu vivo em novidade de vida, porque se ele morreu a minha morte, agora eu posso viver a vida dele. Amém? 16 e 17 de Hebreus 9. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Quem tem muito dinheiro, por exemplo, quem? Alguém que tem muito dinheiro, levanta a mão. Quem?
Comendador. Comendador Eros José Vieira, que quando morrer vai virar nome de praça. Praça Comendador Eros José Vieira. Muito dinheiro. E não é verdade, mas faz de conta que ele tem muitas propriedades. Ele faz um testamento e deixa lá no cartório. A casa de Ubatuba fica para o fulano. A minha Honda fica para o ano. Lembra desse comercial? Quem lembra? Ninguém? Não? Tô velho mesmo também. Essa semana eu faço 10 anos de casado, irmãos. Deixa eu falar um negócio. Não salve de palmas para minha esposa que me aguenta. Eu fiquei impressionado com 10 anos, são muitos anos. Muito. Eu fiquei assim, agora sim eu tenho um casamento de responsabilidade. Agora 10 anos é... Mas semana que vem eu vou falar umas coisas bonitas para ela chorar. Então esse testamento, se eu for, meu pai está vivo, eu vou lá e falo assim, aqui ó, eu vim passar a casa de Ubatuba no meu nome, a pessoa fala, mas cadê o testamento, o óbito? Não tem? Então não. O testamento só tem valor quando o testador morre. A Bíblia ensina a gente que Cristo, ele é o testador do Novo Testamento, da nova aliança. Então, para essa nova aliança estar disponível para a gente, o testador tem que morrer. É por isso que Jesus falou, foi para isso que eu vim, para a cruz, para morrer. João 19:32 diz o quê? Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Jesus, Deus encarnado, morreu como testador para possibilitar o nosso acesso ao testamento. Diga amém. É isso aí. O Novo Testamento, então, começa na morte de Jesus. Não começa no começo dos evangelhos, começa na morte de Jesus. Claro que os irmãos colocaram o Novo Testamento dos evangelhos, mas tudo bem. Versículo 18 de Hebreus 9. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Até a primeira aliança, alguém morreu para fazer valer a primeira aliança. O testador, quem era o testador da velha aliança? Cordeiro. Quem é o testador da nova aliança? Cristo. Diga amém. Versículo 19 ao 22, André. Estou acabando, reta final. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por que quase? Porque a consciência não era purificada com sangue. Mas agora em Cristo nós temos a nossa consciência limpa das nossas obras mortas para que a gente sirva ao Deus vivo. É isso que a gente leu? Muito legal. Deixa eu contar uma história para vocês. Rapidinho, quem assistiu a novela? As 10 pragas do Egito. A última praga, estou brincando, aqui ninguém assiste novela. A última praga, amém, irmãos? Misericórdia. O pessoal pelo menos é honesto. Olha só, o povo era escravo no Egito. Para libertar o povo do Egito, Deus mandou as pragas para ver se o faraó libertava o povo. 1, 2, 3, 4, todas as pragas. Ele não libertou o povo. A última praga foi o quê? A morte dos primogênitos. Então, Deus mataria, o anjo da morte ia passar no Egito e todos os primogênitos morreriam. Para que não houvesse a morte do primogênito, a pessoa devia matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e passar no batente da porta, nos umbrais da porta, ok? O que significava esse sangue no umbral da porta? Aqui, anjo da morte, ninguém precisa morrer porque o cordeiro já morreu. O inocente já morreu. Aqui, anjo da morte, passa correndo aqui, porque aqui já houve morte. Aqui o cordeiro já morreu.
Final do que o André leu, no versículo 22, diz, abre aspas, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, sem morte, não há perdão de pecados. Deus não volta atrás na sentença. Na sua palavra, Deus é um bom juiz. Deus não livra o criminoso. Ele não pode fazer isso, ele seria um mau juiz. Deus não volta atrás da sua palavra. Ou seja, o pecador, e todos nós somos, o pecador tem que morrer. Porque Deus não é menino, não é moleque. Ele disse que o salário do pecado é a morte, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Vamos ler Romanos, último texto, Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça que provém de Deus, não provém de vocês. Não é vocês que aplicam, que conquistam justiça para a salvação de vocês. Não, se manifestou a justiça que vem de Deus. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Quem? Para todos quem? Todos os que creem, a justiça de Deus foi estabelecida, e se eu creio, eu estou debaixo dessa justiça. Não há distinção. 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. De novo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Diga aleluia. Aleluia. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Peraí, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação. Propiciação é aplacar a ira. A ira de Deus sobre você foi aplacada quando? Quando Deus ofereceu Jesus como sacrifício mediante a fé. Não é pelas coisas que você faz, é mediante a fé. Pelo seu sangue, o texto está dizendo, demonstrando a sua justiça. Olha só, a justiça de Deus sendo revelada. Quando? Quando Ele não volta atrás e Ele exerce justiça. Ao invés de exercer sobre você, Ele exerce sobre Jesus no seu lugar. Em sua tolerância, André? Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça. Amém, Jesus. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A fim de Ele ser justo. Ele não podia voltar atrás. Então Ele matou Jesus para ser justo. Mas mais do que isso. Justificador. Para tornar aqueles que creem justos também. Diga amém. A morte aparece para cobrar o pagamento pelo pecado. Se você pecou, a morte vai aparecer na sua vida, a sua morte mesmo, para cobrar o pagamento pelo seu pecado. A morte vai bater na sua porta, mas no umbral da sua porta, lá no batente, está o sangue do Cordeiro. Ou seja, aqui ninguém precisa morrer, porque o Cordeiro já morreu. Louvado seja Deus pela sua palavra, que nos ensina aquilo que Ele fez por nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Sua palavra viva, eficaz, transformadora. Obrigado, Jesus. Que isso seja uma realidade para todos nós aqui, Pai. Que não haja entre nós ninguém que ainda não entendeu, ainda não se rendeu a tudo isso, Pai. Que haja um mover diferente nos corações agora, como foi na pregação toda, como foi nos louvores. Que isso que está queimando nos corações mostre que não existe outro jeito de viver a não ser esse jeito rendido ao Senhor. Que haja salvação no nosso meio agora, Pai. Por probabilidade, existem pessoas no nosso meio que ainda não são
habitantes da eternidade com o Senhor, mas nós confiamos, declaramos e cremos que neste momento o Senhor pode mudar essa realidade. O Senhor pode romper a surdez desses irmãos agora, Pai. Nós cremos nisso, cremos na Sua palavra que diz isso. Que ímpios, que merecem a condenação, merecem a morte, nesse momento estão sendo manchados pelo sangue de Jesus. Não existe mais morte para aquele que crê. Não existe mais condenação para aquele que crê, porque o Cordeiro já morreu. O Cordeiro já pagou. Que essa verdade venha sobre todos nós aqui, Pai, pela Sua misericórdia, Pai. Seu Evangelho, com uma frase tão bonita, que o Evangelho rompa a nossa surdez, Pai. Que pessoas compartilhem com seus parentes ao longo da semana que alguma coisa aconteceu diferente hoje e que de fato entende que agora é filho de Deus. Recebam, todos nós recebamos a herança incorruptível. Que a gente possa perceber que a herança incorruptível estava disponível. Que aqueles que creem amadureçam nessa palavra, Pai, entendam o seu propósito, não só o perdão, mas também um propósito de vida. E que aqueles que não criam, que hoje comecem a experimentar uma novidade de vida, vida abundante, para a Sua glória, Pai, nossa vida para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém.